Você sabia que o homem que hoje comanda a Rússia começou sua jornada nas sombras, como um espião da KGB? Como Vladimir Putin se tornou o líder imbatível que é hoje, movido por segredos, intrigas e manipulação? Descubra os primeiros passos desse enigma da política mundial e como ele usou a espionagem para alcançar o poder absoluto. A história de Vladimir Putin, o espião da KGB e sua ascensão ao poder. Vladimir Vladimirovich Putin, atual presidente da Rússia, é uma das figuras mais enigmáticas e poderosas da política mundial. Sua jornada desde as sombras da KGB até o Kremlin, onde governou a Rússia por mais de 2 décadas, é marcada por segredos, manipulações e uma habilidade única de se manter no topo. Nascido em uma Leningrado devastada pela Segunda Guerra Mundial, Putin construiu sua trajetória usando a espionagem como trampolim para o poder absoluto. A história de Putin é, antes de tudo, uma história de sobrevivência, adaptação e implacável ambição. O nascimento de Putin. Contexto histórico. Vladimir Putin nasceu no dia 7 de outubro de 1952, na antiga União Soviética, mais precisamente em Leningrado, hoje São Petersburgo. Filho de um operário e uma funcionária, cresceu em um contexto extremamente difícil. A cidade estava marcada pelos horrores da Segunda Guerra Mundial e sua infância foi vivida sob a sombra da escassez e da privação. Sua família, embora não fosse de classe alta, procurou proporcionar-lhe o melhor possível dentro das limitações da época. Durante a infância, Putin teve contato com histórias de resistência e sacrifício, que mais tarde influenciariam sua visão de mundo e sua relação com o poder. Ele era um jovem tímido, mas determinado, que logo se interessou pela política, pelo esporte e pelas artes marciais. Esses interesses iniciais moldaram seu caráter e suas habilidades interpessoais, que mais tarde seriam cruciais em sua ascensão política. Primeiros passos: a KGB e a formação de um espião. Após terminar o ensino médio, Putin ingressou na Universidade Estatal de Leningrado, onde estudou direito. No entanto, seu interesse estava muito mais voltado para o mundo da política e da espionagem do que para uma carreira jurídica. Logo, ele começou a se envolver com a KGB, a principal agência de segurança soviética, conhecida por sua influência e poder. A KGB era uma entidade que dominava as operações internas de segurança, espionagem e controle da população soviética. Putin se alistou na KGB em 1975, após completar sua graduação. Ele foi enviado a uma escola de treinamento, onde passou a aprender as habilidades necessárias para se tornar um agente da espionagem soviética. Sua formação na KGB o preparou para uma vida de sigilo, observação e manipulação política. Era ali que ele aprenderia a se mover nas sombras, observando e controlando informações essenciais para a sobrevivência do regime comunista. A Alemanha Oriental. A primeira missão de espionagem. Após concluir seu treinamento, Putin foi enviado para a Alemanha Oriental, que era um campo de batalha crucial da Guerra Fria. Ali, ele trabalhou como agente da KGB, infiltrando-se na sociedade e coletando informações sobre os inimigos do regime soviético. Na Alemanha Oriental, ele operava sob uma cobertura oficial, sem que as autoridades locais soubessem da sua verdadeira missão. Durante esse período, ele também começou a aprender a lidar com a vigilância, o recrutamento de fontes e a manipulação de informações. As missões de Putin na Alemanha Oriental não eram apenas sobre espionagem externa, mas também sobre monitoramento da população local e possíveis dissidentes. Ele estava envolvido em uma complexa rede de controle de informações e dissuasão de qualquer movimento que pudesse ameaçar a ordem soviética. Este foi um dos períodos mais cruciais de sua vida, pois ele formou a base de suas habilidades como manipulador e estrategista político. Além disso, ele começou a perceber as falhas do sistema soviético e os desafios internos enfrentados pela União Soviética, como a corrupção e as divisões políticas. Putin foi um espectador atento da decadência do regime, e isso influenciou sua visão pragmática sobre o poder e o controle, qualidades que ele utilizaria mais tarde em sua ascensão ao Kremlin. Retorno à Rússia. A era pós-soviética.
Quando a União Soviética começou a se desintegrar no final dos anos 80, Putin retornou à Rússia. Durante o período de reformas de Mikhail Gorbachev, ele se viu diante de um dilema. O sistema soviético estava sendo desmantelado e a influência da KGB estava em declínio. O mercado livre e as reformas políticas promovidas por Gorbachev estavam transformando o país, mas isso também gerava uma instabilidade política e social. Putin, então, percebeu que o velho sistema estava com os dias contados e que a única maneira de manter a ordem seria através da construção de uma nova estrutura política. Ele passou a se aproximar de figuras políticas influentes, como Anatoly Sobchak, prefeito de São Petersburgo, e rapidamente subiu na hierarquia política local. Com seu domínio das manobras políticas e suas conexões com a antiga KGB, Putin se tornou uma peça-chave nas estruturas de poder emergentes. Ascensão ao poder, de São Petersburgo ao Kremlin. Em 1996, Putin foi convidado a se mudar para Moscou, onde começou a trabalhar no governo de Boris Yeltsin, o presidente da Rússia. Ele foi nomeado para diversos cargos no governo, até que, em 1999, Yeltsin o escolheu como seu primeiro-ministro. A Rússia estava em um momento de grande instabilidade política e econômica, e Yeltsin precisava de um sucessor forte, capaz de restaurar a ordem no país. Putin, com sua experiência na KGB e sua habilidade em manipular a política russa, rapidamente ganhou a confiança de Yeltsin e da elite russa. Em dezembro de 1999, Yeltsin renunciou repentinamente e nomeou Putin como presidente interino. Em 2000, Putin foi eleito presidente da Rússia, e sua ascensão ao poder foi marcada por um controle centralizado e uma estratégia de reconstrução do poder do Estado. O Império Putin, consolidando o poder. Desde que assumiu a presidência, Putin tem se dedicado a consolidar seu poder em todos os níveis do governo russo. Ele fortaleceu a presidência e implementou uma série de reformas que centralizaram o poder em torno de sua figura. Isso incluía a diminuição do poder dos oligarcas, que haviam emergido durante a transição para a economia de mercado, e a repressão de qualquer oposição política que pudesse ameaçar seu governo. Putin também se tornou conhecido por seu estilo autoritário de governar, utilizando métodos que lembram as táticas da KGB para controlar a imprensa e silenciar opositores. Em 2003, ele destruiu um dos maiores oligarcas russos, Mikhail Khodorkovsky, usando a justiça russa como uma ferramenta para esmagar qualquer ameaça a seu domínio. Essa postura de controle, tanto internamente quanto externamente, permitiu que Putin permanecesse no poder por tanto tempo. Política externa. Putin no cenário global. Além de sua política interna, Putin tem sido uma figura central no cenário internacional. Ele restaurou o orgulho nacional da Rússia, usando o petróleo e o gás como ferramentas de poder. Sua política externa tem sido agressiva, desde a intervenção na Geórgia em 2008 até a anexação da Crimeia em 2014, passando pela interferência nas eleições ocidentais. Putin tem se posicionado como um adversário direto dos Estados Unidos e seus aliados, promovendo uma visão de um mundo multipolar, onde a Rússia desempenha um papel dominante. A figura do líder forte. Ao longo de sua presidência, Putin se construiu como a imagem de um líder forte. Sua postura física e seu comportamento muitas vezes imitam os traços dos líderes soviéticos, reforçando a imagem de um homem imbatível. Ele cultiva uma imagem de invencibilidade, seja através de suas ações políticas ou por sua habilidade em manipular a mídia. Sua presença no cenário internacional e sua capacidade de influenciar questões globais mostram o quanto ele é uma figura dominante no mundo moderno. Conclusão. Putin, o espião que conquistou o mundo. A história de Vladimir Putin é a história de um espião que se tornou um dos líderes mais poderosos do planeta. A KGB moldou suas habilidades e sua visão de poder, permitindo-lhe se infiltrar nas estruturas de poder da Rússia e consolidar um regime autoritário. Sua habilidade de jogar o jogo político com maestria e sua determinação em manter o controle do país garantiram-lhe uma posição de destaque, que ele utiliza para restaurar a grandeza da Rússia, ao mesmo tempo que enfrenta críticas internacionais por suas práticas autoritárias. A ascensão de Putin ao poder é uma história de astúcia, oportunismo e um entendimento profundo da natureza humana.
Ele usa sua experiência na KGB não apenas para manipular informações, mas para criar uma narrativa poderosa que o mantém no comando, independentemente das pressões internas ou externas. Sua jornada, desde as sombras da espionagem até o topo do poder russo, é um testemunho da habilidade de um homem em dominar os jogos mais complexos da política internacional. Gostou da história de Putin? Se você é apaixonado por figuras de poder e quer continuar explorando as histórias mais intrigantes do mundo político, inscreva-se no canal agora. Ative as notificações para não perder nenhuma biografia fascinante e descubra como os líderes mais imponentes do mundo moldaram a história. Não perca nenhuma atualização.